Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao meu canal, o canal de História, Sociologia, Filosofia, enfim. Vamos tratar sobre as ciências humanas. Eu sou o professor Irlan e vamos comigo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Émile Durkheim e o seu conceito fundamental, o fato social. Para falarmos de Émile Durkheim, nós temos que falar também do contexto histórico no qual ele conviveu. Durkheim, ele nasceu em 1858 e morreu em 1917, ou seja, ele nasceu no fim da segunda metade do século XIX e indo para a primeira metade do século XX. Alguns movimentos históricos influenciaram muito as ideias de Émile Durkheim, como por exemplo a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Quando eu falo Revolução Industrial, eu falo tanto da primeira fase quanto da segunda fase, pois os desdobramentos, as consequências dessas revoluções moldaram muito o pensamento de vários sociólogos, vários filósofos e pensadores desse período do final do século XVIII e entrando para o século XIX e XX. Para Durkheim, a sociedade ela sempre vai prevalecer o indivíduo. Durkheim ele tinha um pensamento positivista. Durkheim foi influenciado bastante pela sociologia de Auguste Comte, pois este foi o criador do positivismo. Sendo ele positivista, ou seja, ele observava a sociedade como uma ciência natural, tinha uma visão progressiva da sociedade, ele via a sociedade, o seu objeto de estudo, como uma ciência da natureza, como uma química, como biologia, enfim, como uma ciência natural. Então ele tinha que mostrar objetividade nos estudos sociológicos. Então nos estudos da sociologia, nos estudos da sociedade, tínhamos que mostrar então a objetividade. Émile Durkheim, filósofo francês, ou sociólogo, tem muita gente que ele é filósofo, sociólogo, ou seja, ele é um pensador, ele era um cara muito inteligente, ele era um intelectual. Ele foi um dos pensadores que contribuiu muito para a consolidação da sociologia. Não é à toa que ele é também conhecido como o pai da sociologia. Não é à toa que ele é considerado o pai da sociologia, porque ele foi o primeiro professor de universidade a dar aula sobre sociologia. Suas principais obras foram as seguintes: A Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, O Suicídio, e dentre outras. Essas aqui foram uma das principais. Longe de serem livros legais, livros ótimos de você ler e tal, são livros bastante pesados a leitura, que não é para qualquer um, são para cientistas da sociedade. Mas são obras fundamentais para compreendermos o pensamento de Durkheim. E como para Durkheim a sociedade sempre prevalece o indivíduo, dispondo de regras e leis que existem nela para dar ordem àquela sociedade, por isso que ele busca a objetividade para entender quais são as anomalias, quais são os problemas sociais, o que acontece ali dentro da sociedade, para então o indivíduo, a pessoa, conviver melhor em sociedade. Essas regras, leis que vivem na sociedade, não é à toa que ele busca regras e leis na sociedade, pois é muito semelhante ao estudo das ciências naturais, onde também buscam leis e regras naturais dentro da natureza, dentro do estudo da perspectiva natural, biológica, química, enfim. Essas regras que regem a sociedade, elas estão exteriores aos indivíduos, independe de qualquer pessoa e formam a consciência coletiva da sociedade. Essas regras, leis, se solidificam e formam as instituições que regem, que fazem parte da nossa sociedade. Para Durkheim, existe um objeto de estudo para entendermos a sociedade, como ela anda, quais são os problemas que acontecem na sociedade, o que nós podemos fazer para que os indivíduos, as pessoas possam caminhar melhor, possam andar dentro da sociedade, conviver na sociedade de uma maneira muito melhor. Então esse objeto de estudo é uma coisa chamada fato social. O fato social não é nada mais, nada menos do que hábitos, costumes, crenças, modo de ser, modo de viver, instituições que existem dentro da sociedade. Ou seja, um fato social ele precisa ter três coisinhas para entendermos o que significa o fato social. O fato social ele precisa ser exterior, geral e coercitivo. Ou seja, exterior porque ele é exterior a você. Ele é exterior ao indivíduo. Ele está fora de você. Não é você que cria. Não é a partir de você que há esse fato social. Por exemplo, a família. Foi você que escolheu a sua família?
Foi você que escolheu seu pai, sua mãe? Não. Então é exterior a você, não é você que escolhe, não é você que cria. Então o fato social é algo exterior ao indivíduo, está fora do alcance dele, está fora das pessoas, da galera da massa, entendeu? É geral, por quê? Porque o fato social, quando ele é geral, a gente está falando que ele é de uma maneira em que todos ou a maioria das pessoas da sociedade praticam ele, fazem parte desse fato social, né? Tem o mesmo modo de vida, tem o mesmo modo de enxergar o mundo, o mesmo modo de viver. Então, basicamente, os fatos sociais, eles são exteriores, sim, e também gerais, ou seja, são generalizantes. A galera em massa, a maior parte da população de uma determinada sociedade pratica ou conhece ou sabe como viver de acordo com aquele fato social. É coercitivo? Por quê? Coercitivo quer dizer que as pessoas, quando não fazem parte desse ambiente, desse fato social, as pessoas, quando não se encaixam, né, de uma maneira diferente, vivem de uma maneira diferente das pessoas que estão ali encaixadas nesse geral, nessa maioria, elas sofrem uma coerção. Elas sofrem uma atitude de exclusão. Como assim exclusão? Vamos pensar no seguinte: você que faz parte da sua família e tudo mais, você sabe que a tua família, né, teus pais, teus avós, ensinaram você a conviver e a viver de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Então, foi exterior a você, a essa família que você convive com ela. Você não escolheu seus pais, seus avós, ninguém escolheu nada disso, é exterior a nós. E é geral porque muitas pessoas possuem família. Ah, mas professor, tem órfão? Sim, mas para ter órfão, ou seja, precisamos saber que existem famílias. Imagina se não existisse família, existiria órfãos? Não. Então, é geral porque a maioria das pessoas possui família. É coercitivo por quê? Porque se você não se encaixar nas regras nas quais a sua família lhe ensina, nas quais a sua família lhe coloca para conviver, você será punido, você vai ser repreendido pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus avós, porque você tem que conviver da maneira como eles lhe educaram, da maneira como eles lhe ensinaram a viver. Um outro sistema interessante é o sistema penal. Como assim o sistema penal? Existe na nossa sociedade leis que nós devemos cumpri-las para então nós vivermos de maneira livre. Então, se as pessoas não cumprem essas leis, olha só, uma lei, você nasceu, já existe uma sociedade com leis, ou seja, exterior, é geral porque em todo lugar possui leis para que haja ordem, e também é coercitivo, porque se você não cumprir essas leis, você é um criminoso e você pode entrar em cannabis, você pode viver em cana, você pode entrar numa furada e você pode passar aí anos e anos de sua vida dentro de uma prisão. Aquele que é condenado é retirado da sociedade para então ele ser restabelecido, pelo menos essa é a principal ideia do sistema penal, restabelecer o indivíduo em sociedade. Sabemos que isso não acontece na prática, as pessoas vão para a prisão e se tornam piores do que eram antes. O cara é ladrão de galinha, o cara é preso, vai lá para o Aníbal Bruno e vira lá um exterminador de gente, vira um assassino em série, o cara vira um estuprador, enfim, ele ganha uma promoção de ruindade dentro daqueles presídios. Mas a ideia principal do sistema penal é reconduzir o indivíduo, a pessoa, em sociedade. Perceba que isso também é um fato social. E todo fato social para Durkheim deveria ser estudado de uma maneira neutra. Nas ciências da natureza, o cientista ele vai pegar um objeto de estudo, por exemplo, um químico, ele vai pegar um elemento químico. Ele vai estudar aquilo sem ter nenhuma afeição por aquilo. Ele vai pegar o rádio, ele vai pegar o bório, ele vai pegar o hidrogênio e ele vai estudar aquele elemento químico, mas ele não tem nenhuma afeição, ele não tem nenhuma afinidade com aquele objeto. Então ele é neutro e ele vê aquele objeto como uma coisa. Esses exemplos
Eu disse para você entender que Emile Durkheim também entendia os fatos sociais como uma coisa, ou seja, o seu objeto de estudo, os fatos sociais que há na sociedade para compreendermos como devemos melhorar, já que ele é positivista, ele acreditava no progresso da humanidade, no progresso da galera, então ele pensava o seguinte: se eu analisar os fatos sociais de uma maneira tal que eles fossem vistos como uma coisa, então eu posso ver os problemas que há nessa sociedade, corrigir esses problemas para então ter uma melhora, para então o pessoal, a galera, caminhar dentro da sociedade, viver em convívio na sociedade de uma maneira melhor. Ele quer entender a sociedade utilizando esses métodos científicos das ciências naturais. Então ele pega esse método científico da ciência natural para estudar a sociedade. Por isso que o fato social é uma coisa e o sociólogo ele tem que olhar para os fatos sociais como uma coisa, sem ter pressuposições sobre aquilo, afinidade, sem você ter sentimentos por aquilo. Por exemplo, você vai estudar dentro da sociedade, dentro da sua comunidade, por exemplo, as variações linguísticas da língua portuguesa dentro da sua comunidade, como é que a sua comunidade fala o português. E isso é um fato social, porque é exterior àquela galera, é geral, tá certo? Porque grande parte da sua comunidade fala daquele determinado modo, daquela determinada maneira, e também é coercitivo, porque quando alguém chega que fala diferente daquela pessoa, que tem um regionalismo diferente, uma linguística diferente, por exemplo, isso é muito comum aqui no interior, quando chega alguém de São Paulo e começa a falar porta, né, começa a falar de uma maneira bem diferente e a gente começa a então excluir o cara, a rir dele, a falar dele, né? Enfim, então você tem que estudar essa linguística da sua comunidade não como algo próximo a você, não como se você tivesse intimidade, emoções, mas você vendo essa linguística, analisando essa linguística como um objeto sem nenhum sentimento, como se fosse algo neutro, como se fosse um elemento químico, que você não tenha nenhuma afeição. Ou seja, você tem que ter neutralidade ao estudar os fatos sociais. Um fato social muito interessante do qual Durkheim ele comenta é o suicídio. Muitas vezes a gente acha que o suicídio é algo individual, onde o indivíduo, onde a pessoa é que pratica aquele ato tão egoísta. Então muitas pessoas acreditam que o suicídio é dessa maneira, totalmente egoísta. O suicídio para Durkheim, ele analisou o seguinte, o suicídio ele é exterior, está fora do indivíduo, é coercitivo, ou seja, ele exclui, e é geral. Ele começou a analisar isso por quê? Porque ele começou a estudar o fenômeno do suicídio na sociedade. E ele percebeu esses elementos quando começou a estudar o suicídio. Que o suicídio é exterior, coercitivo e geral, portanto ele considera o suicídio como um fato social. O suicídio para Durkheim é um fenômeno social, um fato social que ocorre de três maneiras. Existe o suicídio para Durkheim anômico, egoísta e altruísta. Entre uma sociedade mais unida, mais coesa, é difícil acontecer os suicídios anômicos e egoístas segundo Durkheim, porque elas estão mais próximas uma das outras. Ou seja, aquela sociedade que é menos coesa, menos unida, é comum que ocorra mais suicídios entre o suicídio anômico e o suicídio egoísta. O suicídio anômico, ele é o suicídio dentro de uma sociedade no qual, se ele ocorre, é porque o negócio já está muito feio, o negócio está pesado. É anômico para Durkheim por quê? Porque quando o indivíduo está dentro da sociedade e percebe que as instituições não estão mais cumprindo os seus deveres, por exemplo, a igreja é um ambiente cheio de corruptos, cheio de pessoas sem fé, de hipócritas, de fariseus. A família não existe mais, ele perdeu a fé na sociedade, ele perdeu a fé nas instituições, na família, na política, na igreja, ele perdeu fé. Então, quando ele começa a conviver assim, pensar dessa maneira, ele vai e pratica o suicídio, porque ele perdeu a fé dentro da sociedade. Ele não consegue mais conviver em sociedade, porque
ele perdeu totalmente a sua identidade como um ser social. Esse é um suicídio anômico para o Durkheim. O suicídio egoísta para Durkheim, galera, é um suicídio onde ele é voltado também para as sociedades menos coesas, menos unidas. E o indivíduo dentro da sociedade que pratica o suicídio egoísta, ele encontra quase que as mesmas situações, as mesmas coisas que acontecem no suicídio anônimo. Ou seja, ele convive em uma sociedade muito individualista, onde ele perdeu o sentido do que é coletivo e ele vai procurar viver de uma maneira muito individual, procurar viver de uma maneira do qual agrade os seus próprios desejos e viver de uma maneira individualista, do qual elas procuram viver de uma maneira tal em que elas procurem ter mais as coisas e não ser melhor. No suicídio egoísta, aquele cara que é muito individualista, ele vai viver de uma maneira tal que ele quer só as coisas para ele, quer ter desejos ilimitados. Ele procura viver de uma maneira tal que ele quer só para ele quer dinheiro, quer iates, quer mulheres. Então ele quer tudo isso só para ele, cara. O indivíduo sendo tão materialista dessa forma, ele perde o sentido da vida, ele perde o sentido do que é existir, do que a vida importa. Então ele comete o suicídio, porque na hora do vamos ver, na hora de pegar a responsabilidade de ver os problemas, quando os problemas começam a vir à tua vida, quando você percebe que os desejos seus são limitados, quando ele percebe, aquele indivíduo muito materialista que não pode ter tudo na vida, que tudo que existe aqui é passageiro, que tudo que existe aqui é transitório, então ele perde sentido da vida. A única maneira dele sentir alívio, né, é morrer, é praticar o suicídio, por isso é um suicídio egoísta. O suicídio altruísta, pessoal, é um suicídio onde a sociedade em si, ela instrui o indivíduo a praticar o suicídio. Como assim? É um suicídio do qual você, como indivíduo, pratica para fazer um ato heróico, por exemplo. Por exemplo, você está andando no meio da rua e você vê uma velhinha ali atravessando a rua. De repente vê um carro desgovernado, sem freio, e você percebe que vai matar a velhinha. E aí a única maneira que você tem na sua mente é empurrar a velhinha e o carro passar por cima de você. Se você fizer isso, isso é um suicídio altruísta. Outros suicídios, exemplos de suicídios altruístas é o seguinte: quando você tem uma causa e você morre por essa causa. Os primeiros cristãos, lá do século I, eles morriam por causa de Jesus Cristo. Eles não negavam a fé em Jesus Cristo e morriam por causa disso. Outro exemplo são os 300 de Esparta. Eles morreram por causa da sua sociedade, por causa de Esparta, do qual ele deveria cuidar daquela sociedade, cuidar daquela cidade. Então aqueles 300 espartanos foram batalhar contra milhares de persas e eles morreram ali. Foi praticamente um suicídio, ou seja, um suicídio altruísta. Um outro exemplo de suicídio altruísta são os kamikazes japoneses. Como assim? Se você não sabe o que são os kamikazes, eles eram pilotos de avião japoneses, no qual no final da Segunda Guerra Mundial eles entravam dentro dos aviões cheios de bomba e o exército japonês ordenava que esses homens entrassem dentro desses aviões cheios de bombas e atacassem, ou seja, se jogassem contra os porta-aviões dos Estados Unidos. Isso foi um suicídio altruísta. Eles estavam se matando, estavam se suicidando por uma causa. A causa que era o nacionalismo japonês. Nós vimos aí uma obra extensa, né, a obra do Emile Durkheim, porque ele não vai falar somente dos fatos sociais, ele não vai falar somente do suicídio, ele vai falar de várias outras coisas, como a desigualdade social, ele vai falar sobre a educação, enfim, ele fala sobre vários temas interessantes, dos quais merecem a nossa atenção, mas por enquanto nós vamos ficar com esse tema, falar sobre o fato social, o que é o fato social, como é que deve ser estudado o fato social e alguns exemplos de fatos sociais do quais nós vimos aqui. A principal e bem interessante a obra de Durkheim falando sobre suicídio. Enfim, galera, então até a próxima, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like aí e até a próxima. Valeu, fui!